Eu não sei vocês, mas eu ouvi muitas vezes pessoas orarem uma oração do tipo: Senhor, olha para nós com teu olhar de misericórdia. Eu não sei vocês, mas eu ouvi muitas vezes pessoas orarem uma oração do tipo: Senhor, olha para nós com teu olhar de misericórdia e não com o teu olhar de justiça. Porque se o Senhor olhar para nós com o teu olhar de misericórdia, ninguém poderá ficar na tua presença. Algo do tipo. A pessoa que faz esse tipo de oração, ela está sugestionando de que quando Deus ele é justo, ele não usa da sua misericórdia. Ou para Deus ser misericordioso, ele tem que sonegar a sua justiça. Essa é uma oração que não é direcionada ao Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras, ele é justo ao mesmo tempo que ele é misericordioso. Ele é misericordioso ao mesmo tempo que ele é justo, e assim todos os seus atributos estão ligados à sua pessoa, de forma que não tem como eu dividir uma coisa de outra. Essa é a essência de Deus. Mas nós estamos olhando aqui para Romanos capítulo 1, versículo 1, e nós falamos sobre Paulo. Esse versículo vai dizer Paulo, nós falamos sobre Paulo, a sua conversão, quem ele era, quem ele se tornou em Cristo. E ele vai fazer a apresentação de si mesmo, uma rápida apresentação, e ele diz: servo de Jesus Cristo. Nós falamos as implicações, o que é ser um servo de Jesus Cristo. E ele também vai dizer chamado para ser apóstolo. Aqui ele vai fazer uma distinção de algo que Deus lhe concedeu. Ele foi chamado, um chamado específico, e esse chamado para ser apóstolo. E agora ele vai dizer, para finalizar aqui a sua apresentação, separado para o Evangelho de Deus. E nós vamos olhar para esse Evangelho de Deus. E os irmãos vão entender o porquê que eu estou falando da justiça e da misericórdia na introdução desse vídeo. O Evangelho de Deus, na qual o apóstolo Paulo se diz separado, ele foi separado agora por Deus para levar essa notícia. Nós temos que lembrar que é o Evangelho de Deus. Esse não é o Evangelho de Paulo. Essa não é uma notícia criada no coração humano, projetado pelo coração humano. É o Evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo é separado para levar o Evangelho de Deus. Não é nada da sua mente, não é nada da sua imaginação, não é algo que ele criou, não é uma filosofia paulina, e ele vai fazer questão de, ao longo do livro de Romanos, mostrar que esse Evangelho, ele é totalmente de Deus. Nós precisamos entender que a palavra evangelho, e em rápidas palavras, ela significa boas novas. Uma boa notícia. Mas a questão não é essa. A grande questão é você que se diz evangélico, você que se diz cristão. A questão é, essa notícia, ela é uma boa notícia para você? Essa foi a melhor notícia que você já ouviu? Essa notícia encheu a tua vida e a tua alma de alegria? Porque todas as vezes que nós vemos alguém falar do Evangelho no Novo Testamento, quando anuncia a vinda de Jesus, todas as vezes que nós vemos os profetas falando da vinda de Cristo, do Evangelho de Deus, eles falam em tom lírico, em tom como se estivesse fazendo uma canção. Os irmãos podem ver Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 55, porque o Evangelho de Deus sempre encheu os salvos de alegria indizível e cheia de glória. O Evangelho não é algo apenas para a gente falar em uma boa notícia. A grande questão é, o Evangelho é uma boa notícia para você?
Foi a melhor notícia que você já ouviu? Porque é comum nós vermos evangélicos, tristemente, que sequer sabem o que é evangelho. Se diz evangélicos. Mas tem outra parte que fala muito bem do evangelho, conhece o evangelho, mas aquilo não é uma verdade para ele. Ele não se deleita no evangelho. O evangelho para ele não é lírico, não é um motivo das suas canções de louvor e de adoração. E por que o evangelho, apesar de significar boa notícia, pode não ser uma boa notícia para você? Nós temos vários motivos de o porquê o evangelho de Deus não é de fato uma boa notícia para você. Uma delas é que talvez você não se sinta tão pecador assim. O evangelho é a boa notícia, é a notícia de que Deus salvou pecadores através do seu Filho Jesus. Mas se eu não me reconheço um pecador, se eu me acho uma pessoa boa, se eu me acho uma pessoa correta a tal ponto que a minha moralidade, a minha ética, é impossível de que Deus me deixe para trás. Um dia eu vi um amigo meu me dizer que ele estava conversando com um cooperador lá do norte do Brasil, e ele falou que a salvação era pela graça e que nós só poderíamos ser salvos mediante a fé e as nossas obras não valiam de nada. E eu vou falar exatamente com as palavras que esse cooperador disse. É forte para mim dizer isso. Ele disse assim: eu deixei tudo aqui no Paraná e fui cuidar da obra de Deus no Nordeste. Perdi meu filho, perdi dinheiro, meu filho morreu lá naquele estado, eu perdi dinheiro, eu perdi muitas coisas. Se Deus não me salvar, Ele é um covarde. Eu tenho provas do que eu estou falando. Esse cooperador disse absolutamente isso. Então, para esse tipo de mentalidade, pode ser que muitas pessoas não teriam coragem de externar uma blasfêmia dessa, mas infelizmente é o que muitos inconscientemente acreditam. De que eu fiz muitas coisas. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa boa e eu trabalhei em prol da obra de Deus, ou seja lá o nome que você dê. Então, se você se acha digno e que Deus, não é nem bom repetir isso, se Deus ele é obrigado a te dar a vida eterna, então o evangelho para você não será de fato uma boa notícia. Porque você não vê o quão perdido você está. Você não reconheceu o seu estado de miséria, a tua tamanha inimizade com Deus e que as suas obras são trapos imundos diante de Deus. Então, para você que se acha santo, o evangelho nunca será o evangelho para você. Nunca será boa notícia para você. É como se eu falasse: Cristo morreu por você. E você olhasse para mim e falasse: morreu por quê? Para quê? Cristo morreu para te salvar, mas você não sabe o quão perdido você está. Imagina eu chegar na tua casa e falar: olha, um policial acabou de salvar a tua vida. Você ia falar assim: mas salvar do quê? Qual é a ameaça? Se você não está ciente da ameaça, se você não tem compreensão da condenação eterna que aguarda, da ira de Deus que há de ser derramada sobre a terra, não terá muito sentido o evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que eu fui separado para o evangelho de Deus, para falar dessas boas novas de Deus, que nasceu no coração de Deus e que veio até os homens. E não tem como eu falar dessa grandeza, não tem como eu entender, eu me deleitar, eu me alegrar no evangelho de Deus, se eu não entender a profundidade do meu pecado. Porque o homem, principalmente o religioso, ele não se deleita em Cristo. O religioso, ele se deleita em si mesmo. Ele se gloria dos anos que ele tem de religião, do que ele fez, das igrejas que ele pintou. Esses dias eu ouvi um áudio de um fulano se vangloriando das igrejas que ele pintou e o que ele tem feito em prol da obra de Deus. O evangelho para ele nunca será um descanso. Jesus para ele nunca será o sábado, o dia do descanso de todas as suas obras.
O evangelho nunca será um motivo de doxologia, de hinos de adoração para esse sujeito, porque ele confia em si mesmo. A grande verdade é que o evangelho é que faz a distinção entre nós e os demônios. A diferença entre homens e demônios é que os demônios não têm uma boa notícia para eles. O que tem para os demônios e para os anjos caídos é só uma péssima notícia. Um horrendo ardor de juízo, uma expectação horrível de juízo que vai devorar os adversários de Deus. Ele só tem a má notícia. Mas a diferença dos demônios para nós humanos é que apóstolo Paulo foi separado para nos comunicar o evangelho de Deus. Há uma boa notícia para nós condenados. Porque se não fosse o evangelho de Deus, não haveria nenhuma diferença entre nós e os demônios. O homem, ele se acha muita coisa. E dá-se a impressão que Deus tem algum tipo de obrigação em salvar pecadores. Dá-se essa impressão. Eu vejo as pessoas falar comigo até aqui nos comentários, mas essa igreja tem 3 milhões de pessoas. Como 3 milhões de pessoas vão para o inferno? Essas pessoas terão dificuldade em ver a beleza do evangelho, porque para elas, como 3 milhões de pessoas vão se perder? Deus tem que fazer alguma coisa. E a gente fala, olha, a única maneira é o evangelho. Mas como? Então quer dizer que se não creu no evangelho não tem? Não tem. E isso é uma graça. Ter o evangelho é uma graça que nós não temos como calcular isso. E se eles não crerem no evangelho, eles estão condenados. Os demônios, que é a terça parte dos anjos, nós não fazemos a ideia disso quantitativamente, pecaram, assim como os homens pecaram, e não há o evangelho de Deus, uma boa notícia para demônios. E a grande verdade é que Deus não tem obrigação de dar boa notícia para demônios, enviando o seu filho para morrer por demônios, mas por graça, para dar de conhecer as riquezas da sua graça, ele enviou o seu filho Jesus. E o evangelho é isso, é uma pessoa. E as pessoas ficam assustadas de falar, não há diferença entre você e um demônio, a não ser o evangelho de Jesus Cristo, que é a esperança da salvação de quem nele crê. As pessoas ficam horrorizadas. Mas se eu dissesse para vocês que não há nenhum pecado que um demônio cometa, que um homem não é capaz de cometer. Não há nenhum pecado que um demônio cometa, que homens não cometam. Mas assustem, pasmem, há pecados que homens cometem, que um demônio não é capaz de cometer. Você nunca vai ver no inferno um demônio ateu. Pois bem, nós temos homens ateus. A palavra diz que os demônios creem em Deus e estremecem. Eles sabem e conhecem a ira de Deus e o juízo de Deus que está por vir. Eles tremem diante disso, mas assustam. Há homens, há nações que não creem em Deus. Você nunca vai ver um demônio avarento, amante do dinheiro. Pois bem, existem homens cujo seu Deus é o dinheiro. São idólatras, avarentos. O homem desceu escalas profundas em seus pecados, abominações, de forma que a Bíblia nos informa que Deus se ira todos os dias. Nós não temos ideia do que é a ira de Deus. Deus se ira todos os dias porque todos os dias os homens estão pecando na sua presença. E esse mundo só existe por causa de um atributo de Deus, que é a sua longanimidade. É a capacidade de suportar o mal por um determinado espaço de tempo. E Deus tolera com muita paciência os vasos da ira. Deus tem tolerado os vasos da indignação, até que se cumpra os propósitos de Deus na igreja. Mas aqui ele está tolerando a raça humana. A ira de Deus se acende
E o que Deus faz com essa ira que é acesa por causa do pecado da humanidade? A palavra nos informa que ele entesoura, ele acumula a sua ira. A ira de Deus está sendo represada e ele está guardando essa ira. O teu pecado ele só tem dois destinos. Um deles é ser entesourado. O pecado que você comete está diante de Deus. Todos os pecados que você comete, por pensamento, intencionalmente, palavras, atitude, todos os teus pecados, eles estão diante de Deus e ele só tem dois destinos para ele. Ou a cruz de Cristo. Ou você crê em Cristo e os teus pecados é depositado em Cristo crucificado, ou os teus pecados, eles são entesourados por Deus. Porque Deus entesoura e acumula, porque ele tem um dia, chamado dia da ira, e da manifestação do juízo de Deus, na qual ele vai retirar a sua mão, que ele contém toda a ira dos seus pecados, e essa ira vai cair sobre a terra como taças da ira de Deus, na qual os homens vão gritar e gemer, e diz a palavra que vai subir fumo de lamentações e de gritos e de gemidos pelos séculos dos séculos. E os anjos ficarão tão satisfeitos em derramar a ira de Deus sobre homens pecadores que eles derramarão a taça da ira de Deus sobre o mundo. E eles voltarão ao trono de Deus e o adorarão. E chamarão ele de justo, de santo, de fiel. Até os santos que estão debaixo do trono de Deus clamam: até quando, Senhor, não vingará o sangue daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus? E para se ter uma ideia, o homem chegou no ápice dos seus pecados e cometeu o crime mais hediondo que podemos conceber. Nós, a raça humana, crucificou o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus, cuspimos na sua face. Cravamos-lhe uma coroa de espinho. Fizemos pouco caso, meneamos para ele as nossas cabeças. Não fizemos dele caso algum. Entregamos ele. Solte Barrabás, crucifica Jesus. Foi esse o grito da humanidade. O pior crime, a pior desgraça que podia acontecer, o maior pecado que poderia acontecer, nós crucificamos Jesus Cristo, o Filho de Deus, inocente, santo e sem pecado. Isso é o que nós trazemos em nossas mãos. E Deus suportou tudo aquilo. E Deus tem nos suportado até agora. Até os céus e a terra estão testemunhando contra nós. Não é de bom grado que o sol brilha e a terra produz. Porque enquanto nós nos alimentamos e saboreamos daquilo que Deus dá a todos os homens, a chuva cai para os bons e cai para os ruins. E eles não fazem isso de bom grado, mas tem que fazer porque é uma ordem de Deus. E Deus está irado, mas mesmo assim continua mandando chuva e sol, estações. E enche a sua terra, enche a terra com a sua glória, com o seu favor e com a sua bondade. Segura o mar, não deixa o mar passar. Pelo mar ele engoliria isso aqui. O sol se escureceu quando mataram a Jesus, o sol escureceu. Como nós vamos entender isso? O sol não suportou aquilo. A terra tremeu ao ver o ápice do pecado humano, matando o crucificado o seu filho. Mas logo em seguida Deus deu ordem para o sol brilhar, para a terra produzir, para homens pecadores e que adoram Satanás, que tem por pai o diabo e vive para satisfazer o pai, que é o diabo, que vivem para si mesmo, envoltos no seu orgulho, na sua inveja, na sua arrogância, em seus prazeres, em seus deleites, não têm amor pela palavra de Deus, não querem saber da palavra de Deus, não creem em Jesus Cristo. E assim vive a raça humana. E quando acontece alguma tragédia, ninguém se preocupa com Deus. Você não vê nenhuma revista na banca dizendo o que Deus acha do casamento, qual é a opinião de Deus sobre o casamento. Vamos fazer um estudo bíblico para ver o que Deus tem para falar para a juventude. Você não vê ninguém preocupado com a vontade, com a glória de Deus.
Mas quando acontece uma pandemia, mas quando acontece um desastre na terra, aonde está Deus? Cadê Deus? Por que Deus deixa acontecer essas coisas? Enquanto ninguém quer saber de Deus. Esse é você. Esse sou eu. Essa é a raça humana. Mas agora nós temos um problema, e esse é o problema na qual o apóstolo Paulo vai nos passar a solução, porque ele foi separado para o evangelho de Deus. Nós temos um problema, Deus tem um problema, porque Deus, vendo toda essa barbárie, todos esses pecados, vendo a depravação do homem, Deus chega a ponto de dizer que olhou para o homem e viu que o seu coração era inclinado à maldade, era continuadamente maligno. E que não havia nenhum justo, nunca houve um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas agora nasce um grande problema. Deus quer dar de conhecer a sua graça. Porque aos demônios, por exemplo, nós temos a manifestação do juízo de Deus, da ira santa e boa de Deus, condenando a terça parte dos anjos. Explicar como Deus condena demônios é fácil. Explicar como Deus condena pecadores é fácil. Você pecou, o salário do pecado é a morte. Não há muito que teologar nisso. Se Deus lançar os homens no inferno, a explicação é fácil. O homem pecou contra Deus. Você é um criminoso contra Deus. E Deus te condenou conforme a sua lei. Agora o problema nasce porque Deus resolve agora salvar pecadores. E a grande questão que o homem não pode compreender isso a não ser que for revelado no Evangelho de Deus. A grande questão é como que Deus salva pecadores. É isso que deve impactar-nos. As pessoas falam, como é que pode Esaú, não tendo nascido, não fez coisa boa e nem coisa ruim, Deus rejeitou a Esaú e amou a Jacó? Como que Deus pode rejeitar a Esaú? Não é essa a pergunta. Como que Deus rejeita Esaú? Ele é um pecador. Ele vai nascer e vai viver em pecado, nascer em pecado, concebido em pecado. A grande questão é como que Deus ama Jacó. Como que Deus salva Jacó? Porque Jacó também é outro pecador. A grande questão do Evangelho, o grande problema de Deus é que Ele quer mostrar as riquezas da sua graça salvando pecadores. E como Deus vai salvar pecadores? Ignorando os seus pecados? Deus seria um político como desses que nós estamos acostumados, que varre sujeira para debaixo do tapete e finge que nada aconteceu? Deus olharia para Davi, vendo os horrores dos pecados de Davi, e Deus vai fingir que não viu nada e vai varrer a sujeira para debaixo do tapete? Imagina os anjos que conhecem a santidade de Deus. Imagina você sendo um anjo que conhece a santidade de Deus, que não pode tolerar o mal, que não pode contemplar sequer o pecado. Deus olha para Davi e fala assim para Salomão: seja como Davi, meu servo, que foi segundo o meu coração. Os anjos vão dizer: o que aconteceu com Deus? Deus justamente condenou os anjos que pecou, lançou para fora do paraíso Adão que pecou, mas agora Deus está falando que Davi é segundo o seu coração. Agora Deus está dizendo que Abraão é seu amigo, mas Abraão é um mentiroso. Isaías é o seu profeta, mas Isaías é um boca suja. Como Deus se relaciona com homens pecadores? Como que Deus pode olhar para Jacó e trocar o nome de Jacó e falar: eu te amei? Deus está justificando pecadores? Vou dar um exemplo para os irmãos. Imagina que chegou diante de um juiz um pedófilo que esquartejou, violentou uma criança. Seria justo o juiz chegar para esse pedófilo e falar: eu sou um juiz bom, eu vou te dar liberdade e dinheiro para você viver a vida, você merecia morrer, mas como eu sou gracioso e misericordioso, você, pedófilo, que mata crianças e violenta criança, você está livre, vai viver a tua vida, porque eu sou um juiz bom. Isso é ser um juiz bom? Isso é ser um juiz justo? Isso é ser um juiz misericordioso? Será que ele tem misericórdia das famílias que serão violentadas?
Jamais absolver um injusto, absolver um criminoso é mais crime do que o crime que o criminoso cometeu. Será que Deus simplesmente vai absolver pecadores? Deus não toma o culpado por inocente. Deus não poderia simplesmente olhar para Davi culpado e dizer: você é segundo o meu coração e você é inocente. Como que faz então para Deus perdoar pecados? Como que faz? Se Deus quer demonstrar a sua graça, como que ele demonstra a sua graça sem ser injusto? Sem colocar pecados debaixo do tapete e fingir que não viu? Deus viu os teus pecados. Deus está diante de Deus nu e patente todos os teus pecados. Os meus pecados, os pecados de Davi, de todos os santos. Estava nu e patente diante de Deus. Deus ia varrer esse pecado para baixo do tapete? Não. Absolutamente não. Deus tinha algo em vista. Deus ia manifestar a sua justiça. Deus ia resolver esse problema para demonstrar a sua graça, salvando pecadores. Alguém ia pagar um preço do pecado que você não pagou. Deus tinha em vista o seu Filho Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. O seu Filho Jesus, na semelhança de carne, ele veio aqui. Ele viveu uma vida santa, sem pecado. Mas naquela cruz, ele tomou o meu e o seu lugar. Os pecados de Davi, os pecados de Abraão, os pecados de Isaías, caiu sobre Jesus. O pecado de Paulo, o meu pecado, o pecado daqueles que creem, caiu sobre Jesus. O teu pecado não foi varrido para debaixo do tapete. O teu pecado, se você crê no Evangelho, ele não será cobrado, não será lançado sobre você no inferno. Porque se você creu em Cristo, ele caiu sobre Jesus. A boa notícia é que o Filho de Deus veio morrer no seu lugar. E como diz o Salmo 85, 9, em Cristo encontra-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam. Quando Cristo está morrendo por mim, eu estou vendo a ira de Deus. A cruz de Cristo revela a ira de Deus. Deus está tão irado com o pecado que ele não poupa o seu próprio filho, mas o esmaga na cruz, entregando na mão de malfeitores e derramando, fazendo ele beber o cálice da ira de Deus. Veja, na cruz de Cristo eu vejo a ira de Deus, porque ele não poupa o seu filho. Ele vai te salvar se você crer. Ele vai te perdoar se você crer. Mas ele vai demonstrar a sua ira. E ele demonstrou a sua ira pelos pecados dos crentes na pessoa de Jesus. Mas é em Jesus que eu vejo a graça. Porque ao derramar sobre Jesus a sua ira, eu vejo a graça dele agora podendo amar pecadores. Chamar de Davi segundo o meu coração, porque Deus, quando falou para Davi que é segundo o meu coração, Deus tinha em vista o sacrifício do seu filho que morreria pelos pecados de Davi. É por isso que os anjos, é por isso que toda a corte celestial, é por isso que até o apóstolo Paulo e nós os crentes vamos entender os mistérios de Deus na revelação, na plenitude dos tempos, na revelação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que fecha o quebra-cabeça. Agora eu entendo como pode Deus perdoar pecadores. Não é que ele pegou os pecados e jogou para debaixo do tapete. Ele colocou os pecados e imputou sobre o seu filho. E sobre o seu filho caiu a ira de Deus. Mas por causa da morte de Jesus, por causa da ira de Deus sobre Jesus, eu conheci a graça de Deus que me salva, que me arranca do monturo e me faz assentar em lugares celestes em Cristo Jesus. É em Cristo que nós vemos a verdade, pois em Cristo não houve engano na sua boca, não houve em Cristo qualquer tipo de pecado, ele viveu a lei de Deus. É em Cristo crucificado que nós vimos a misericórdia de Deus, porque Deus fez cair sobre Cristo as nossas dívidas.
Ele rasgou na cruz, no corpo do seu filho, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Se os teus pecados não foi cancelado em Cristo pela fé em Jesus, os teus pecados, os teus escritos de dívida estão acumulados diante de Deus e um dia ele será derramado em forma de ira de Deus no inferno para você que não crê. É nele que nós vimos a graça de Deus. É em Jesus crucificado que nós vimos a graça de Deus. Porque ao invés de te condenar, ao invés de dar o que você merecia, ele deu o oposto do que você merecia. Ele te deu a herança com os filhos na luz. Ele te fez herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo. Cristo, Deus, ele não simplesmente te perdoou é quitar a tua dívida. Não, ele colocou crédito na sua conta. Ele derramou sobre você a justiça do seu filho. Você não está simplesmente perdoado. Deus te declarou justo porque a santidade de Jesus foi atribuída a você. Esse é o Evangelho. A minha pergunta é, essa boa notícia, ela te alegra? Você reconheceu o seu estado de condenação e quando você viu Cristo, você viu a beleza da glória de Deus e você descansou das suas obras. E você agora tem um descanso de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você percebe que esse evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer, é o evangelho de Deus, porque é um problema de Deus. Qual é o problema de Deus? Ele resolveu salvar pecadores para demonstrar a sua graça. E como que salva pecadores? E como que justifica o ímpio? A resposta é o evangelho de Deus. E quem que é o evangelho de Deus? A pessoa de Jesus Cristo, o Cristo crucificado. É nele que eu vejo quão terrível é o meu pecado, porque por causa do meu pecado Deus matou o seu filho na cruz. Mas é em Cristo que eu vejo a graça, porque ao invés de eu ser condenado como os demônios, eu fui salvo e agora Deus me abraça e me ama, e olha para mim e vê o seu filho em mim. É nele que eu vejo a verdade, porque ele foi o único sem pecado, que não houve engano na sua boca, e cuja essa verdade me salva e me liberta da condenação e da ira futura que há de vir. Apóstolo Paulo foi separado para o evangelho de Deus. Apóstolo Paulo não tem uma ideia, ele não tem uma filosofia, ele não tem algo dele para falar. Ele veio falar do evangelho de Deus, da boa notícia de Deus. Nós somos chamados para pregar esse evangelho de Deus. Não é o que você tem que fazer. Não diz respeito às suas moralidades, e mais isso e mais aquilo, e faça mais aquilo para Deus te aceitar. O evangelho de Deus é o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo por você. É o que Deus fez, não é o que você vai fazer. Se você frequenta uma religião que fala para você o que você deve fazer, essa religião é anátema, ela é maldita. O apóstolo Paulo foi separado para o evangelho de Deus. O que Deus fez em Cristo para poder justificar a mim e a você, se você crê em Jesus Cristo. É o evangelho de Deus, é a boa notícia de Deus, é o que ele fez em Cristo Jesus. Se você rejeitar isso, meu caro, se você se levantar contra isso, se você ficar na tua religião, acreditando que as tuas obras, não há mais sacrifício para você. Não tem outra coisa, não vai vir um outro Deus, um outro anjo, alguma coisa. Não, é em Cristo nós temos o evangelho, a boa notícia de Deus. Se você rejeita isso, não tem mais sacrifício para você. Você pisou o sangue do Filho de Deus. Não há mais o que fazer para você. Encerrou. A última peça do grande quebra-cabeça foi Cristo, a aparição, a encarnação de Jesus. Se você rejeita isso, meu caro, não há o que fazer por você. Você está condenado. E não importa se é só você, se é 3 milhões de pessoas, se é 2 bilhões de pessoas, ou se é o mundo inteiro, fora de Cristo, não há salvação. O apóstolo Paulo foi separado para esse evangelho. Ele vai dizer, há nada propus saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. É o evangelho, é o evangelho, é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Essa mensagem que eu acabei de falar é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como você faz para ser salvo? Paulo vai dizer, creia com o coração e confesse com a boca e você será salvo. Simples assim. Creia com o coração. Receba isso como uma boa notícia, a melhor notícia que você poderia ouvir. Você que estava no corredor da morte, já estava sentenciado à morte.
O que te separava do inferno era um coronavírus. Se você não creu em Jesus, o que te separa do inferno é uma veia rompida no teu cérebro. É um vírus que ninguém vê te jogando à morte. É uma bala perdida e você está junto com os demônios. Você está condenado para sempre. A boa notícia é que Deus veio justificar pecadores. Se esses pecadores crêem no seu Filho que morreu em seu lugar. Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para apóstolo, chamado para o Evangelho de Deus, separado para o Evangelho de Deus. Que notícia maravilhosa. É sobre isso que agora o apóstolo Paulo vai desenrolar ao longo desse capítulo e nós vamos analisar versículo por versículo juntos, se o Senhor nos capacitar e der a graça para isso. Amém, amados? Deus abençoe.